Olá, tudo bem? Graça e paz. Que bom estarmos juntos em mais uma devocional. Quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2, versículos de 12 a 16, quando Paulo, escrevendo aos irmãos em Filipos, diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. É interessante, Paulo está aqui ensinando o pilar de duas doutrinas que caminham juntas, inseparáveis, na doutrina da salvação e na doutrina reformada, que trata da soberania de Deus e da responsabilidade humana. É interessante que ele usou verbos fortes para expressar que Deus é quem efetua em nós o querer, também o realizar. Ele está dizendo que Deus é soberano, que governa todas as coisas, que nada foge ao controle de Deus. Ao mesmo tempo, ele diz: desenvolvei a vossa salvação. E ele está dizendo aqui também, em algumas palavras, verbos fortes que denotam um esforço físico, que denotam um gasto de energia, que denota uma ação dedicada, uma obra, um dinamismo e até mesmo uma atividade que tem um suar de camisa para que, na verdade, nós possamos desenvolver a nossa salvação. Qual que é o jeito errado de nós pensarmos a esse respeito? Já que nós somos salvos, não precisamos fazer nada. Essa é a forma errada. Qual seria a forma certa de pensar? Já que eu sou salvo e que Deus fez tudo o que precisava ser feito para que eu fosse salvo, então eu devo viver como um salvo. Lembrando das palavras de Jesus, pelo fruto conhecereis a árvore. Ou seja, nós podemos demonstrar com as nossas atitudes que nós somos filhos de Deus. Paulo ensinando também de que nós não podemos, por obras, sermos salvos. Ele diz que nós somos salvos para as boas obras, de maneira que nós podemos então viver de um modo digno da salvação que nós recebemos de Deus por causa da soberania de Deus. É interessante também, querido, que Paulo está aqui falando que a salvação é para ser desenvolvida com temor e tremor, ou seja, tudo o que fizermos deve ser com temor e tremor diante de Deus. Nós precisamos ter reverência, nós precisamos ter respeito para com a salvação que nós conquistamos e fomos conquistados por Deus. E Paulo então expressa qual é o desejo de Deus para nós quando desenvolvemos a nossa salvação. Em primeiro lugar, eu preciso viver de maneira parecida com Cristo para aquelas pessoas que são de dentro, aqueles que estão à nossa volta, que são filhos de Deus. Precisamos viver sem murmuração e sem contenda. O versículo 14 ele diz isso. E ele está lembrando aqui que a murmuração é uma demonstração de ingratidão e ela também aborrece a Deus, porque nós assim parecemos com aquele povo ingrato e rebelde que viveu recebendo tudo de Deus, mas não agradava a Deus. E na verdade a murmuração ela provoca a Deus. A rebeldia, a ingratidão, ela é uma afronta a Deus. Em segundo lugar, é preciso nós vivermos de modo parecido com Cristo para os que são de fora. E aí Paulo então no versículo 15 diz: não vos torneis repreensíveis. De outra maneira ele falou: vocês precisam viver de uma maneira irrepreensível e sincera. Vocês são filhos de Deus e vocês devem viver inculpável no meio de uma geração culpada, no meio de uma geração pervertida. Vocês não devem ser pervertidos como essa geração e vocês não devem ser corruptos como essa geração corrupta e vocês devem ser como luzeiros no mundo. E aqui ele está dizendo sobre a igreja viver de uma maneira que resplandeça a luz e assim, na verdade, ele está fazendo um responso daquilo que Cristo já havia dito para os seus discípulos, que é que os discípulos são luz no mundo. E se a luz não brilhar, para que serve? E se o sal não salgar, para que serve? E em terceiro lugar, Paulo está dizendo para os irmãos que é preciso preservar a palavra da vida. No versículo 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, ele mesmo, Paulo, se gloriaria pelo que ele se esforçou. E ele mais uma vez usa o verbo do esforço,
que ele mesmo, como Paulo, fez pela salvação daqueles irmãos. Então ele diz, vocês precisam preservar a sã doutrina, o evangelho, as verdades do evangelho. A teologia de vocês deve ser uma teologia prática, sempre com os olhos fitos em Cristo, na eternidade, na esperança da glória de Deus. É interessante que Paulo, aos Filipenses, capítulo 3, 12, ele diz, não que eu já tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E a minha reflexão com você é, você compreende a soberania de Deus na salvação? Você compreende o processo tão especial de Deus para a nossa salvação, para a nossa fé, a fé salvadora? E você compreende que nós somos responsáveis por viver de modo digno da salvação que nós fomos conquistados em Cristo Jesus? Nós precisamos olhar fitamente, fielmente para a salvação em Jesus. A vereda dos justos, diz Provérbios 4,18, é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos dê graça a vivermos lembrados de que na nossa salvação está inserida a soberania de Deus, mas também nossa responsabilidade. Nós devemos viver de modo digno da salvação em Cristo Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?